A vida de Josué é uma das mais poderosas histórias de fé, coragem e obediência na Bíblia. Ele foi um líder militar, um homem de fé inabalável e um exemplo de como seguir a vontade de Deus pode levar à realização das promessas divinas. Sua jornada começou como discípulo e servente de Moisés, mas ao final, ele se tornaria o líder que guiaria os israelitas à terra prometida. Sua vida é uma reflexão sobre como a liderança, a coragem e a confiança em Deus são elementos cruciais na caminhada com o Senhor. Para compreender a totalidade da história de Josué, é essencial analisar o contexto histórico e geopolítico da época. Canaã, a terra prometida, estava localizada entre grandes potências da antiguidade, como o Egito e as civilizações mesopotâmicas, tornando-a um ponto estratégico de disputas constantes. A terra era habitada por diversos povos, como os cananeus, jebuseus, hititas e amorreus, que viviam em cidades fortificadas e com uma forte religiosidade ligada a deuses pagãos como Baal e Asherá. Quando os israelitas chegaram a Canaã, não estavam entrando em um território vazio, mas em uma região repleta de nações e culturas que resistiriam à invasão. Além disso, as condições geográficas também apresentavam desafios. Cidades como Jericó eram fortificadas, e os israelitas precisavam não apenas enfrentar um exército inimigo, mas também lidar com questões culturais, religiosas e até espirituais, já que os cananeus praticavam rituais profundamente enraizados no paganismo. Para Josué, a conquista de Canaã não se tratava apenas de vencer batalhas físicas, mas também de combater o pecado e as idolatrias que permeavam a terra. A missão de Israel era conquistar a terra, mas, acima de tudo, purificar a região e estabelecer a adoração ao único Deus verdadeiro. A liderança de Josué foi marcada pela coragem, estratégia e, acima de tudo, pela obediência a Deus. Sua trajetória de liderança não começou como um comandante militar, mas como um servo fiel de Moisés. Ao lado de Moisés, Josué foi testemunha de grandes milagres, como a travessia do Mar Vermelho, e aprendeu a confiar em Deus em tempos de crise. Quando chegou o momento de tomar a frente de Israel, Josué estava preparado para guiar o povo, não pela força humana, mas pela confiança na direção divina. A principal característica da liderança de Josué era sua disposição em ouvir e seguir as instruções de Deus. Diferente de outros líderes, que poderiam ter se deixado influenciar pela lógica humana, Josué confiava plenamente nas estratégias divinas. A famosa marcha silenciosa ao redor de Jericó é um exemplo disso. Em vez de lançar uma ofensiva convencional, Josué obedeceu ao comando de Deus de marchar ao redor da cidade durante 7 dias, um plano que, embora aparentemente ilógico, resultou na queda das muralhas da cidade. Além disso, Josué sabia motivar e unir o povo de Israel. Ele não apenas transmitia ordens, mas incentivava os israelitas a manterem a coragem e a fé, mesmo diante de desafios imensos. Sua mensagem era clara: sejam fortes e corajosos, pois o Senhor está com vocês, sempre lembrando ao povo de que o sucesso viria da fidelidade a Deus e da obediência à sua vontade. Josué, assim, se tornou um líder não apenas estratégico, mas também espiritual, guiando o povo com firmeza e sensatez. Em comparação com Moisés, Josué era mais pragmático. Moisés estabeleceu a lei e conduziu o povo durante os anos de peregrinação no deserto, enquanto Josué teve a responsabilidade de liderar a conquista de Canaã. A liderança de Josué foi essencial para que o povo pudesse entrar na terra prometida, pois ele compreendeu que era necessário mais do que a fé. Era preciso agir de acordo com os planos de Deus, enfrentando os desafios com determinação e obediência. A fé de Josué é uma das mais notáveis características de sua vida. Quando ele foi escolhido para ser um dos espias enviados para Canaã, ele e Calebe foram os únicos entre os 12 espias que acreditaram que Deus daria a terra aos israelitas, mesmo diante das aparentes dificuldades. Enquanto os outros espias viam os cananeus como gigantes e a terra como intransponível,
Josué viu uma oportunidade para que Deus demonstrasse seu poder. Essa fé inabalável se manteve durante sua liderança. Quando Deus o chamou para assumir a liderança, após a morte de Moisés, Josué não hesitou. Ele confiava plenamente em Deus, acreditando que, assim como o Senhor havia sido fiel a Moisés, ele também o seria em sua jornada. Durante toda a sua missão, Josué foi guiado por uma fé prática. Não esperava passivamente as respostas divinas, mas tomava a iniciativa de agir, esperando que Deus fosse abrir os caminhos. Um exemplo claro dessa fé ousada foi a Batalha de Gibeão. Josué, diante de uma situação crítica, orou a Deus pedindo que o sol se detivesse no céu para que ele e os israelitas tivessem mais tempo para vencer a batalha. Deus atendeu ao pedido de Josué, fazendo com que o sol permanecesse no alto por mais tempo. Esse episódio mostra como a fé de Josué não tinha limites e como ele confiava na intervenção divina para alcançar a vitória. A fé de Josué não se limitava a um simples acreditar. Era uma confiança prática, fundamentada em uma relação pessoal com Deus e na certeza de que ele cumpriria suas promessas. Josué sabia que a vitória não viria pelas forças humanas, mas pelo poder sobrenatural de Deus. Josué é frequentemente visto como uma figura que prefigura Jesus Cristo. Tanto o nome Josué quanto sua missão refletem aspectos profundos da obra redentora de Cristo. Josué é a versão hebraica do nome grego Jesus, e ambos compartilham o mesmo significado: salvação, ou Deus é salvação. Enquanto Josué guiou os israelitas à terra prometida, Jesus guia os crentes à salvação eterna. A semelhança entre Josué e Jesus vai além do nome. Ambos lideraram uma nação chamada a entrar em uma nova promessa. Josué guiou Israel para uma terra física, enquanto Jesus conduziu a humanidade para uma vida eterna. Josué foi o líder militar, enquanto Jesus venceu os inimigos espirituais do pecado e da morte. Ambos foram instrumentos de Deus para trazer vitória ao seu povo, mas em contextos e de maneiras diferentes. Um ponto crucial de comparação é a forma como ambos enfrentaram desafios. Josué enfrentou os cananeus, com suas cidades fortificadas e seus deuses pagãos, enquanto Jesus enfrentou a morte, o pecado e Satanás. A vitória de Josué sobre os inimigos da terra prefigura a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Assim como as muralhas de Jericó caíram diante da obediência a Deus, as barreiras espirituais caem quando seguimos a Cristo em fé e obediência. Outro ponto de comparação é o ato de Josué conduzir o povo à terra de Canaã. A terra prometida de Josué não era mais do que um tipo da eternidade com Deus que Jesus conquistou para nós. Josué prefigurou a obra de Cristo, que conduz os fiéis à sua verdadeira promessa, a vida eterna. A história de Josué é cheia de lições práticas que permanecem relevantes para a vida cristã moderna. Sua coragem diante de inimigos formidáveis, sua fé inabalável e sua obediência constante a Deus servem como um exemplo para os cristãos de todas as gerações. Em um mundo que constantemente nos desafia a ceder ao medo e à dúvida, a vida de Josué nos ensina a manter nossa confiança em Deus, mesmo quando os obstáculos parecem insuperáveis. Como Josué, somos chamados a não nos intimidar pelos gigantes que surgem em nossas vidas, sejam eles dificuldades financeiras, problemas de saúde ou crises familiares. A lição de Josué é clara: com Deus ao nosso lado, podemos vencer qualquer desafio. Além disso, sua forma de liderar nos ensina que a verdadeira liderança se baseia na obediência a Deus e na integridade. A liderança de Josué era fundamentada na sabedoria que vinha de Deus, e ele sabia que, para conduzir os outros, precisava primeiro seguir a Deus. Nos dias atuais, os líderes podem aprender com Josué que uma liderança verdadeira não se baseia em poder humano ou manipulação, mas em servir aos outros com humildade e justiça. Outro aspecto relevante é o seu trato com o pecado de Acã. Josué agiu rapidamente para restaurar a santidade entre o povo e garantir que nada impedisse a bênção de Deus.
Isso nos lembra que, no mundo atual, a integridade e a obediência a Deus são fundamentais para que possamos experimentar as bênçãos e a vitória espiritual que Ele promete. Josué morreu após deixar um legado impressionante. Sob sua liderança, Israel conquistou a maior parte da terra prometida e dividiu a terra entre as tribos, estabelecendo as bases para a nação que viveria em fidelidade a Deus. Seu trabalho não terminou com sua morte, pois as tribos continuaram a se expandir e a estabelecer o reino prometido. O legado de Josué não é apenas militar, mas espiritual. Ele conseguiu estabelecer a adoração verdadeira a Deus e restaurar o pacto entre o povo e seu Senhor. Sua declaração final, convocando o povo a escolher entre servir a Deus ou aos ídolos, permanece uma das mais impactantes da Bíblia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué nos desafia a viver com coragem, fé e determinação, sabendo que Deus é fiel para cumprir suas promessas, assim como ele foi fiel a Josué. Seu exemplo de fidelidade, coragem e liderança continua a ser uma inspiração para todos os que desejam viver uma vida dedicada a Deus. A vida de Josué nos ensina que a verdadeira conquista não vem pela força humana, mas pela confiança nas promessas de Deus e pela obediência à sua vontade. Ele foi um líder que confiou plenamente em Deus e, por isso, conseguiu conduzir o povo de Israel à terra prometida. Sua história não é apenas uma lição de fé e coragem, mas também de como a fidelidade a Deus pode transformar uma nação e trazer a realização das promessas divinas. Como Josué, somos chamados a ser fortes e corajosos, a confiar em Deus diante dos desafios e a obedecer à sua direção. A vida de Josué é um lembrete de que, com Deus, somos mais do que vencedores. Obrigado por assistir. Que Deus lhe abençoe abundantemente.